Parabenizo o coordenador de saúde mental da Secretaria de Saúde do DF, Dr. Augusto César de Faria Costa, e todos os seus colaboradores pela elaboração do Manual de Procedimentos Multiprofissionais na assistência às dependências químicas nos serviços de emergência dos hospitais gerais da Fundação Hospitalar do DF. Requerimento da senhora deputada Maria José Maninha. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 960/95 e 1726/96. Projeto de lei do deputado Benício Tavares autoriza o Poder Executivo a construir uma torre de transmissão de sinais de TV para a área da Fercal. Projeto de lei do deputado Benício Tavares determina ao Detran DF que forneça os documentos DUT e IPVA aos usuários no ato da solicitação. Projeto de lei de autoria do deputado Antônio José Cafu destina áreas que menciona para a implantação do Centro Cultural Itapuã e da outras providências. Projeto de lei dos senhores deputados Luiz Estevam e José Edmar dispõe sobre o credenciamento para o serviço de limpeza e manutenção de túmulos no cemitério do Distrito Federal. Moção dos deputados Filipelli e Zé Ramalho reivindica do Poder Executivo do Distrito Federal providências para que o posto de atendimento do BRB permaneça na Vila Planalto. Requerimento, deputado Benício Tavares, requer a retirada do PL número 1493/96, que determina a construção de uma base elevada em obstáculos instalados em passeios públicos que dificultem a locomoção de deficientes visuais. Moção do deputado Xavier. Apresenta voto de aplauso à FEComércio pelo projeto Beija-Flor, desenvolvido na região administrativa de Samambaia. Peço ao senhor secretário, palavra do deputado Zé Ramalho. Senhor presidente, pela ordem. Tem uma moção da nossa autoria e do deputado Filipelli, presidente, que é sobre o encerramento das atividades do BRB na Vila Planalto. Se Vossa Excelência, e se decoro, se for possível, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse ainda nessa sessão, incluindo essa moção de nossa autoria e do deputado Filipelli. Posso garantir a Vossa Excelência que podemos incluir ainda nessa sessão. Efetivamente, eu não posso garantir a Vossa Excelência a quantidade de deputados presentes para que seja efetivado o quórum. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do item número 10. Discussão em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto de lei número 875, de 93, que institui o Prêmio Brasília de Ciência e Tecnologia como estímulo à produção científica e tecnológica e da outras providências. Autor, deputado Vazir Derrone. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Só um minutinho, e agora eu vou ter que fazer a chamada. Eu vou ligar para o senhor. Manda já. Manda já. Tudo bem. Não, eu já cobrança dele. Hoje é com ele. Tá? Um abraço. Futuro governador, né? Tá conversando com o futuro governador, não tem jeito. Magela, você não viu acompanhando o Magela aqui? Deputado Benício Tavares. Achando que vai ser ilusão. Sim. Deputado Cafu. Cafu. Ô, Cafu. Ô, Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevam. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima.
Ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vazir Derrore. Deputado Vazir Derrore, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, sim. O projeto foi aprovado com 13 votos favoráveis e 11 ausências. Devolvo a presidência ao deputado Geraldo Magela. Eu nem assumi a presidência. Não deu quórum? Deu. Deu. Qual item que foi votado? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 11 da ordem do dia. E solicito aos senhores deputados que estão em seus gabinetes que se dirijam ao plenário para a votação. Item número 11. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei número 540 de 92, que institui o Núcleo Rural Mogi-Sarandi, na região administrativa de Sobradinho e dá outras providências. Autor, deputado Edmar Pirineus e padre Jonas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 540/92. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Vazir Derrore. Deputado Vazir Derrore, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, sim. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim. Não deu quórum. Deputado Luiz Estevão. É do 11, do Instituto Núcleo. Deputado Luiz Estevão, sim. O projeto de lei 540/92 foi aprovado em segundo turno com 13 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 11 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário
que faça a leitura... Ah, não tem. Isso aqui não tem, padre. Eu também estou indo. Tudo bem, estou indo. A leitura do item número 22 da ordem do dia. Item número 22. Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do PL número 459, de 95, que estabelece política de apoio e incentivo às empresas que empregarem meninos de rua. Autor, deputado Adão Xavier. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vasni Derrore. Deputado Vasni Derrore, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, sim. Deputado Geraldo Magela, abstenção. Deputado Luiz Estevão. O projeto Xavier, do compromisso de crianças. Empresas que empregarem meninos de rua têm incentivo. Deputado Luiz Estevão, sim. Miqueias, tem uma moção em 1900 para pedir destaque. O projeto de lei 459/95 foi aprovado com 13 votos favoráveis, nenhum contrário, havendo uma abstenção e 10 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expediente que se encontra sobre a mesa. Moção do deputado Geraldo Magela. Solicita a Câmara Legislativa do DF aprovar a moção de congratulações pelo transcurso do 13º aniversário da Central Única dos Trabalhadores. Escute. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 23 da ordem do dia. Item número 23. Discussão e votação das moções de número 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1912 e 1914 de 96. Em discussão. Pede destaque da 1900 aí. Senhor presidente, pela ordem. A palavra ao deputado Zé Ramalho. Solicito a Vossa Excelência seja destacada a moção de número 1900, de autoria do deputado Adão Xavier. A presidência acata.
está destacada. Em discussão, as demais. Pela ordem, senhor presidente. Podemos fechar o BRB? Não podemos aprovar junto. Discutir junto. Não havendo quem queira discutir, em votação as demais moções. Deputados votarem pelo sim estarão aprovando. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Chama o deputado que estiver ali no cafezinho para votar. Senão não vai dar cor. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marcos Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vasni Derrore. Deputado Vasni Derrore, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, sim. As moções foram aprovadas com 14 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 10 deputados ausentes. Em discussão, a moção 1900/96. Chechel, você quer sustentar a sua? Não havendo quem queira discutir, em votação. É sua. Passa a presidência ao deputado José Edmar. Deixa eu votar aí segunda-feira. João. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, sim. Filipelli. Deputado Filipelli, sim. João de Deus. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuel, ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vasni Derrore. Deputado Vasni Derrore, ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Não.
Deputado Geraldo Magela, não. Não há quórum para deliberação. A moção segue para votação na próxima sessão. A presidência coloca em discussão os itens 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21. Não havendo quem queira discutir, os projetos seguem a tramitação. A presidência informa aos senhores e senhoras que, de acordo com o requerimento 993/96, aprovado nesta Casa, a sessão ordinária se transformará em comissão geral para discussão da Resolução 2303 do Conselho Monetário Nacional, que liberou a cobrança das tarifas bancárias. A presidência suspende a sessão por 5 minutos. Está reaberta a presente sessão. Esta sessão foi transformada em comissão geral para discutir a liberação da cobrança das tarifas bancárias. O pessoal achou que era melhor não cancelar. A presidência convoca os senhores parlamentares que estão em seus gabinetes para que possam se dirigir ao plenário para participar da comissão geral. Os convidamos para compor a mesa a senhora subsecretária de Defesa do Consumidor, PROCON do Distrito Federal, Elisa Gonçalves Martins. Convidamos também para compor a mesa o senhor presidente da Associação de Bancos do Distrito Federal, ASBAN, e representando a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, senhor José Luiz Rodrigues. E convido a presidenta do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, senhora Érica Cocai. Esta presidência informa aos senhores e senhoras que esta transformação em comissão geral se deve à aprovação de requerimento de nossa autoria para discutir a liberação da cobrança das tarifas bancárias. E é feita também por solicitação do Sindicato dos Bancários. Nós vamos ouvir os senhores membros da mesa
e depois teremos a oportunidade de abrir para os senhores deputados e os senhores representantes de entidades. Inicialmente, quero conceder a palavra à senhora Érica Cocai, presidenta dos sindicatos bancários do Distrito Federal. Senhor presidente da Câmara Legislativa, senhores componentes da mesa, senhores deputados, convidados, os sindicatos bancários têm uma concepção muito clara acerca da liberação das tarifas bancárias recentemente aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Em verdade, para nós, não há o que justifique esta liberação das tarifas. Nós temos, no último período, uma exacerbação, uma liberação, ainda antes da resolução do Conselho Monetário Nacional, nós tivemos uma verdadeira liberalidade no que diz respeito às tarifas bancárias. E isso, vejam bem vocês, num setor dos que mais lucrou no último período, num setor que teve uma rentabilidade média de 11,7% no último período, no último ano. Este setor que tanto lucrou não é um setor que assegurou, por exemplo, o emprego do bancário, ou que pôde atender de forma mais completa, com a qualidade superior à sua própria clientela. É um setor, o bancário, que nos últimos 7 anos nós tivemos uma perda de 252 mil empregos na categoria. Nós temos, aliado a esse número tão avassalador de postos de trabalho perdidos na categoria bancária, nós temos hoje o sistema financeiro, considerando-se aí os maiores bancos, alavancando as suas despesas ou cobrindo as suas despesas com tarifa bancária em quase 70%. Em 1989, as tarifas bancárias representavam, a nível de despesas com pessoal nos bancos, por volta de 6% a 7%. Hoje, no último período, é quase que 70% em média, que está sendo gasto, ou que está sendo pago, ou está sendo coberto pela majoração das tarifas bancárias. Nós tivemos, neste período, um aumento das despesas com pessoal nos bancos de 333%, e um aumento das tarifas bancárias, pasmem vocês, de quase 3.000%. Então, há realmente uma disparidade imensa no que diz respeito à manutenção e à elevação das tarifas bancárias no sistema financeiro e, ao mesmo tempo, a diminuição dos postos de trabalho e, ao mesmo tempo, a diminuição da qualidade de atendimento. Argumentam alguns que isso é fundamental para o setor, ou seja, que é fundamental para a manutenção do sistema altivo ou do sistema saudável. Eu diria a vocês que, se nós tomarmos apenas os 2 maiores bancos privados, nós vamos ver que o último balanço do Bradesco ele está apontando com um acréscimo ou com um lucro de por volta de 62%, em uma economia que nós estamos vendo que cresce o nível de falências no setor produtivo. E aí dizem ainda, não, isso é fundamental para manter um sistema que continua lucrando. E pasmem vocês, Bradesco e Itaú, que o Itaú, por exemplo, que está cobrindo com as despesas, com a receita de tarifas bancárias, por volta mais de 100% da sua própria folha, 108% da sua folha, e que também teve um lucro exaustivo no último semestre, no balanço do último semestre. Então, nós vemos que não há uma correlação direta entre o aumento das tarifas bancárias e a manutenção do sistema saudável. É um sistema, por exemplo, que fez com que o governo federal liberasse por volta de 13 bilhões através do PROE para manter algumas instituições, dizendo que poderia desenvolver uma crise sistêmica. Para nós não há crise sistêmica no setor financeiro privado. Não há crise sistêmica. Nós vemos pelos balanços dos últimos bancos, os últimos balanços, que têm apontado todos com lucro, e têm apontado com a majoração excessiva da tarifa bancária, e têm apontado com um nível crescente de desemprego
emprego dos bancários. Só aqui no Distrito Federal, no último ano, nós tivemos mais de 1.000 postos de trabalho suprimidos. E só neste semestre de 1996, neste ano de 1996, tivemos mais de 600 empregos suprimidos aqui no Distrito Federal. Agora, a categoria, como todo nos últimos 7 anos, repetindo o dado que eu colocava anteriormente, perdeu 252 mil postos de trabalho. Então, nós, os sindicatos bancários, está indo para a sociedade, para que a sociedade reaja a tudo isso, para que a sociedade não admita que ela seja penalizada mais uma vez. Aí dizem alguns, não, mas a própria concorrência entre o sistema vai fazer com que se minore as tarifas bancárias como elemento fundamental para uma política de mercado. Nós dizemos, o sistema financeiro funciona muito como cartel, e nós dizemos mais ainda, via de regra, quem usa o sistema financeiro não opta para o banco que ele vai trabalhar, com o qual ele vai trabalhar. Via de regra, é o trabalhador que tem a sua conta salário designada não por ele mesmo, mas pela própria empresa. Via de regra, é alguém que vai pagar uma conta que não é ele que faz a opção de onde ele vai pagar a conta, mas ele, enfim, recebe do estabelecimento por qual ele vai ter que pagar a conta, já qual é o banco que ele vai ter que pagar aquela própria conta. Então, não há muita opção do cliente para que ele possa optar por que banco ele vai trabalhar. E nós dizemos mais do que isso. Nós dizemos que a majoração das tarifas bancárias ela vai recair fundamentalmente sobre o pequeno e o médio cliente, porque todos nós sabemos que o grande cliente não paga tarifa bancária. Todos nós sabemos que o grande cliente negocia com a direção do banco a isenção dessas próprias tarifas para que ele possa manter a sua própria conta naquela instituição. Então, esta é uma medida que não atinge todos por igual, mas que vai atingir fundamentalmente o pequeno e o médio cliente, que, via de regra, não tem opção de qual é o banco que ele vai trabalhar ou que vai movimentar os seus recursos. E o que mais nos espanta com tudo isso é que o sistema financeiro está perdendo a sua capacidade de desenvolver a sua função precípua, que seria intermediar a economia, ou seja, que seria captar e, a partir dessa captação da poupança popular, que ele pudesse aplicar no país e que pudesse desenvolver linhas de crédito para ajudar a economia do Brasil a se desenvolver, para que ele pudesse fazer linhas de crédito para o pequeno, para o médio, para o empresário, enfim, para que ele pudesse ter linhas de crédito, inclusive imobiliário, para tentar sanear o déficit habitacional que nós vivemos. Mas o que nós estamos vendo hoje é que os bancos, via de regra, escorcham nas suas tarifas e nesta elevação das tarifas, e, ao mesmo tempo, se transformaram em grandes balcões de vendas de produto, perdendo a capacidade e perdendo a condição que é fundamental para o desenvolvimento nacional de poder intermediar os recursos populares para fazer este país crescer. Portanto, o que nós colocamos de forma bastante clara é que não há que se ter a liberação que está prevista das tarifas bancárias. O sistema já lucrou e lucra muito. O sistema não pode tirar o seu lucro líquido em cima da própria população. Nós temos que repensar, inclusive, a forma de atuação dos bancos neste país. Esta é a posição do Sindicato dos Bancários, que agradece o convite para estar nessa mesa e que lembra que hoje é o dia do bancário. É um dia do bancário, o bancário está comemorando o seu próprio dia em cima de uma situação de desemprego, em cima de uma situação de desrespeito muito grande, mas com muita alegria por ser uma categoria que contribui e faz as discussões necessárias para o conjunto da sociedade. Muito obrigado, Érica Cocai, presidenta do Sindicato dos Bancários. Essa presidência, através de sua pessoa, homenageia todos os bancários pelo dia de hoje, que é o Dia Nacional dos Bancários. Passo a palavra ao senhor presidente da Associação de Bancos do Distrito Federal, doutor José Luiz Rodrigues, e representando aqui também a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. Muito obrigado, deputado. Membros da mesa, doutora Érica, é um prazer estar aqui, ao convite do presidente da Câmara Legislativa. A Federação de Bancos comparece a esse debate com muita tranquilidade
pelo seguinte, o plano econômico, desde o Plano Real, ou dos planos econômicos que houveram no país, é notório a participação do sistema financeiro na execução todos esses planos. Advento do Plano Real, o Plano Real tinha uma característica toda especial. A característica do plano seria simplesmente que todo o mercado, fosse desregulamentado, fosse liberado, para que houvesse ajustes possíveis, que a economia de mercado determinasse os ajustes possíveis de preços, tarifas e outros segmentos. Nesse primeiro momento do plano, já se tinha alguns assuntos em pauta no Conselho Monetário Nacional, no Banco Central, basicamente, simplesmente consolidando ou liberando as regras que eram próprias de um regime inflacionário. Então, o assunto não é novo. Tarifa bancária é um assunto de muito tempo, é um assunto que a resolução atual, a resolução 2303, simplesmente veio a consolidar. Ele consolida toda a regra de tarifa bancária que decorreu durante o tempo e consolida de uma forma, inclusive, benéfica, de uma forma que está sendo usado com os demais preços de mercado. Ou seja, pede aos bancos que comuniquem antecipadamente qualquer variação de tarifa, pede aos bancos também que comuniquem, informe ao Banco Central, que é o órgão controlador do sistema financeiro, as médias e tarifas do trimestre, que são cobradas no trimestre, pede que essas informações sejam afixadas em local público e dá balizamento daquilo que não pode ser cobrado, ao contrário, não pode ser cobrado. Então, na verdade, se ater um pouco ao texto da resolução, vai se verificar que toda a massa de normativos que foi por ela suprimida é bastante grande. Então, o que houve? A 2303 é um assunto, quer dizer, esse assunto da tarifa bancária, logicamente, que hoje veio a público e hoje vem com mais força para a sociedade, e a sociedade tomou conhecimento, vamos dizer, mais de perto, porque houve um sistema totalmente transparente no sentido da publicação e da consolidação. Ficou uma norma fácil, ela é uma norma bastante complicada. Existiam vários normativos, aí eu posso citar mais de 15 ou 20 normativos que tratavam da mesma matéria. Então, logicamente, que o momento que se consolida, o momento que se faz uma coisa nova, e nesse momento onde nós estamos num momento delicado da economia, onde tudo é ajuste, tudo é dificuldade no sentido de manutenção do plano e ajuste da economia do país, isso chamou um pouco mais de atenção. Bom, do nosso ponto de vista, serviço bancário é uma coisa cobrada no mundo todo, sem nenhum problema. Os bancos vivem de intermediação de riqueza, que é a sua principal função, de mercado financeiro e de serviços bancários. Todo serviço em toda empresa deve ser remunerado. E eu acho que é lógico que, numa economia de regime inflacionário, de regime não inflacionário, de economia estável, devemos ter em mente que todos os preços devem ser regulados pela demanda de mercado, deve ser regulamentado. Deve ser regulado pela própria população, pelo próprio mercado. Então, o que acontece? Eu acredito que, no momento em que você consolida as normas de regulamentação de tarifa, você dá essa feição aos preços bancários, você está jogando ao mercado o fator concorrência. O fator concorrência ele é muito sério, ele vem... O principal objetivo dos bancos, logicamente, são os clientes. Então, eu acho que vai haver um ajuste mútuo, tanto uma procura, uma seleção mútua, tanto cliente-banco quanto banco-cliente, porque os bancos vão ter que se segmentar cada vez mais, aqueles que atendem varejo, atacado ou outras atividades, porque só vão conquistar seus clientes, logicamente, se porem preços compatíveis no seu serviço com as faixas de renda a que estão predeterminados a ter dentro da sua instituição. E como todo ajuste de mercado, é uma coisa complicada, demora-se alguns dias para se ter resultado. Normalmente, você solta uma tabela de um produto novo no mercado qualquer, e ele demora um certo tempo para chegar ao seu preço real. Vai depender muito da aceitação disso no público ou não, ou da demanda, ou da necessidade do produto. Aqueles serviços que são essenciais, os pensionistas, as folhas de pagamento, esse ônus não é do empregado, esse ônus são das empresas e o INSS já nos reembolsa a tarifa pelos pagamentos efetuados. Ou seja, aquela massa da população, que são mais de 15 milhões dos aposentados, e as folhas de pagamento,
que é onde a pessoa não tem opção, o banco abre uma conta salário em um banco e esse banco paga o seu salário pelo banco, ele tem, logicamente, dois momentos. No primeiro momento, se ele faz a movimentação de saque de salário, ele vai sacar por meio magnético, ou vai receber o talão dele do mês, e não vai ter nenhum problema no sentido de tarifa. Agora, se ele continuar como cliente normal do banco, mantendo a conta dele, ele vai estar sujeito à mesma regra dos outros clientes dentro desse banco. Mesma coisa com os aposentados. Quer dizer, no momento dele sacar a sua disponibilidade depositada pelo INSS, sem nenhum problema. Se ele mantiver conta naquele banco, ele vai ser tratado no mesmo ritmo e condição dos demais clientes daquele banco. Então, eu acho que eu quis só falar dessas duas exceções claras da regra, que isso que eu acho que é fundamental, mas, em regra geral, eu volto a afirmar. O que foi feito foi uma consolidação da norma de tarifas. A consolidação é uma consolidação que hoje é inteligível, é de fácil acesso para todo mundo. Era um volume muito grande de normas, e isso tudo veio a deixar muito claro para o mercado qual é a postura com relação a tarifas. Com relação a preços, o mercado vai ditar os preços, a seleção que vai haver banco-cliente, cliente-banco, logicamente que vai determinar. E eu, mais do que ninguém, também bancário há muitos anos, hoje num posto de direção, mas também bancário há 25 anos, tenho certeza que os bancos, logicamente, que vivem da sua clientela, ou seja, a sua principal fonte de renda é a clientela, em geral, tomadores e doadores de dinheiro, tá? vai rapidamente ajustar seus preços, porque ninguém quer perder cliente. Essa é uma realidade. Então, a postura da federação, mesmo com a Associação de Bancos de Brasília, que é uma afiliada da Federação de Bancos, tem isso com tranquilidade. O mercado deve regular esses preços de forma bastante tranquila. Eu acredito que a economia de mercado seja o único método que a gente chegue realmente a serviços eficientes e a preços compatíveis com esse serviço. Só o mercado pode exigir competência e serviço dos bancos e só o mercado pode exigir preço dos bancos. Basicamente, é só isso que eu tinha que colocar. Agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição, senhor presidente. A presidência anuncia com satisfação as presenças do senhor José Carlos Alonso, diretor da Caixa Econômica Federal, representando os empregados, do senhor ex-governador e ex-deputado distrital, sempre deputado distrital na nossa opinião e na nossa consideração, José Ornelas, neste ato representando a Federação do Comércio do Distrito Federal, senhor José de Oliveira Neves, representando a presidência da Federação das Indústrias do Distrito Federal, a FIBRA, senhor Valmir Marques Camilo, representando o presidente, melhor dizendo, o presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, senhor professor Severino de Souza, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, senhor Carlos Borges, diretor financeiro da Federação Nacional das Associações do Pessoal da CEF, FENAI, senhor Carlos Alberto Cazé, da Federação Nacional, da FENAI, Federação Nacional dos Funcionários da Caixa Econômica, senhor Benedito Bandeira, nosso querido Bené, gerente do BRB nesta casa, senhor Aparecido Soares de Assis, da Sambra, senhor Nixon Chagas Quirino, da Sambra, senhor Ricardo de Souza e Silva, da Asban, senhora Marinês Guimarães Gaia, da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, senhor Edmar de Araújo Filho e José Eustáquio Costa, bancários do BRB, senhor José Ferreira Fernandes, chefe de núcleo do BRB. Agradecemos a presença de todos e, se desejarem, poderão depois participar do debate. Concedo a palavra agora à doutora Elisa Gonçalves Martins, subsecretária de Defesa do Consumidor, PROCON, Distrito Federal. Senhor presidente Geraldo Magela, senhor representante da FEBRABAN, presidente do Sindicato dos Bancários, Érica, nossa companheira Érica, de velhas lutas, na pessoa de qual o PROCON de Brasília homenageia os bancários dos seus dias. Senhores deputados,
senhoras e senhores, eu venho aqui fazer a colocação do consumidor, dos altíssimos serviços bancários em relação a preços. Em contrapartida, baixíssimos serviços bancários em qualidade. A exemplo de preços da aviação civil no Brasil, também os serviços bancários nesse país são os maiores do mundo, proporcionalmente ao poder aquisitivo da população e à compulsoriedade de se manter uma conta corrente em banco, não da escolha do consumidor, mas da escolha da empresa ou do órgão de governo que obriga o cidadão a abrir uma conta bancária para receber o seu salário, manifestar a nossa indignação e a nossa perplexidade como cidadãos. Primeiro, porque não foi levado em conta que os bancos já cobram N tarifas, N serviços, sem sequer divulgar ao consumidor que cobra aqueles serviços e quais os preços que praticam, descumprindo flagrantemente o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, uma lei que já tem 5 anos de existência. Nós poderíamos colocar o serviço bancário numa equação da seguinte forma: grandes lucros, péssimos serviços prestados ao consumidor, com desrespeito aos direitos do consumidor, com a falta de orientação e informação ao consumidor e, sobretudo, com a discriminação do consumidor. São atendidos, têm prioridade aqueles que têm determinado nível de manutenção de dinheiro. Então, muito pouca gente é bem tratada nos bancos. Não precisa ficar na fila, não precisa perder uma manhã de trabalho, não são humilhados na fila do caixa. Não é? Na fila é a humilhação que o consumidor possa receber de um serviço tão caro. As pessoas mantêm-se em pé por horas para ser atendido. 50 guichês, né, caríssimos, bonitos, e, às vezes, 3 ou 4 atendentes. Isso, grandes lucros, desemprego. Grandes lucros, desemprego, cartéis. Com relação aos preços altíssimos, existem, eu não sei situar, até gostaria que alguém tivesse esse dado, hoje, quantos serviços são cobrados pelos bancos, né? Nós sabemos os mais corriqueiros. Não temos um parâmetro de quantos serviços está. O consumidor só sabe que está pagando por um serviço quando ele recebe no seu extrato lá, débito por caixa, R$ 3, uso de cartão 24 horas, no banco de 24 horas, que era de graça, hoje varia de 95 centavos até R$ 3. Não há o mínimo respeito ao correntista, no caso, ao consumidor. Preços altíssimos já são cobrados. Liberação de preços das tarifas já existentes, que nós não sabemos direito quais são, já estão liberados, desde 1991. O que o Conselho Monetário Nacional, aliás, 3 pessoas decidiram, né, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o Banco Central decidiram, é que, além dessas tarifas todas que nós já pagamos, altíssimas, com os serviços cada vez piores, nós vamos ser cobrados, inclusive, se os bancos quiserem, e é isso que o Banco Central permite, pelo ar que respiramos dentro dos bancos. E nós respiramos muito ar dentro do banco, né, porque passamos 2 ou 3 horas na fila para pagar uma conta ou para fazer uma operação bancária, dado a qualidade do serviço, dado
a visualizar 62% de lucro num período de recessão, em que o assalariado, aquele mesmo que não escolheu o banco para ter a sua conta corrente para receber o salário, está, talvez, com o mesmo percentual em defasagem. Então, o que 3 pessoas fizeram? Decidiram que, para manter lucros de 62%, de 180%, de 200%, de N% aos banqueiros, vamos cobrar o que quisermos do consumidor. Não importa se ele prefere receber o seu salário naquele ou naquele outro banco. Este é o grande desequilíbrio. E o Estado pratica uma inconstitucionalidade, na medida de que a própria FEBRABAN, tenho aqui no recorte de jornal, diz que o governo deu muito, o Banco Central deu muito mais do que eles queriam. O governo exorbitou, inclusive nas reivindicações dos banqueiros, porque eles já acham mesmo que ganham, que já têm bastante lucro. Evidentemente que os bancos oficiais vão dizer, não, mas nós não tivemos lucro, o Banco do Brasil está com prejuízo. Está sim, mas não é por conta do povo, é por conta das negociatas de rolagem de dívidas. Dívidas de usineiros, dívida de grandes empresários e as dívidas políticas também. A grande questão, o representante da FEBRABAN disse que haverá competição. Ora, neste país, nós temos exemplos de que, com a liberação de preço, com a liberação geral que o governo tem feito dos preços, nós temos exemplos da seguinte forma. O governo liberou o preço dos combustíveis, dizendo que o mercado regularia e baixaria os preços. Eu desafio alguém aqui em Brasília, onde 60% dos postos de combustível pertencem a uma única empresa. 40% está dividido, aliás, 30% dividida entre 4 ou 5 empresas e apenas 10% por pequenos empresários. Que concorrência há? Desafio alguém conseguir colocar combustível em seu carro em Brasília, com diferença de preço menor do que milésimos de centavos. Não existe concorrência. Da mesma forma, os bancos. O PROCON de São Paulo tem feito pesquisas periódicas de preços das tarifas já cobradas e tem constatado diferenças de até 1.900% de um mesmo produto. Ora, com essa liberação de tarifas, pela inconsciência social, pela falta de consciência da realidade da população, duvido que os bancos, que são cartéis, vão fazer baixar os preços. Muito pelo contrário, vai acontecer igual combustível, igual planos de saúde, igual as mensalidades escolares. Todos vão subir. Aquele banco que, pela pesquisa de São Paulo, está cobrando 30 centavos por um cheque avulso, vai cobrar os R$6 que aquele outro banco cobra pelo mesmo cheque avulso. Então, eu não acredito. Os empresários brasileiros não têm a confiança do consumidor, porque não sabem e não têm consciência em trabalhar numa economia de livre mercado. Não vai ser diferente aos bancos. Nós não queremos deixar de pagar pelos serviços que o banco nos presta, mas nós exigimos que, de acordo com o Código do Consumidor, seja um serviço de qualidade. Mas nós não queremos também pagar por serviços que venham a continuar garantindo o lucro exorbitante dos bancos. Não é possível que o assalariado tire do seu bolso mais do que ele já tira, pagando os serviços que são prestados, para pagar o ar que respira dentro do banco, ou a manutenção daquela conta de R$100 que recebe o aposentado, ou a manutenção daqueles R$95 que recebe a pensionista,
ou dos salários já minguados de todos os trabalhadores. O que nós queremos é que o governo cumpra o artigo 170 da Constituição, que diz que a ordem econômica tem que levar em consideração os interesses dos consumidores, inclusive. O que 3 pessoas do governo fizeram com essa resolução 2303? Levaram em consideração somente os interesses de uma parte da população, aliás, de uma grande elite poderosa da população, que vai ser mantido com seus lucros exorbitantes num verdadeiro assalto ao bolso do consumidor. A questão da liberação das tarifas, pelo menos, tem que ser justificado de forma a não penalizar o consumidor, de forma que voltamos então, ao pagamento feito na boca do caixa, através dos envelopes de pagamento. Aí, sim, numa economia de livre mercado, se eu quiser abrir uma conta corrente no banco A, B ou C, eu abrirei, mas não compulsoriamente. E quem garante, como já explicou o representante da FEBRABAN, que quem paga a manutenção de contas correntes de aposentados, de pensionistas e de assalariados é a empresa. Com essa resolução, além da empresa, além do governo, além do INSS pagar, que é com o nosso dinheiro também, ao invés de pagar aos bancos o que paga, 18 milhões de reais mensais, eu vi isso no jornal, aumente a aposentadoria, que está em R$100, né? Dê mais aumento de aposentadoria e pague na boca do caixa, e a pessoa escolhe se quer ou não abrir uma conta no banco. Não acredito que, além de cobrar das empresas, o banco também, para manter essas contas, cobrará também do consumidor. Isso a resolução permite. E, pela falta de consciência social, pela insensibilidade e por se mirar em parâmetros da Suécia, evidentemente, os banqueiros cobrarão também para a manutenção dessas contas. Isso que o exemplo do empresariado brasileiro tem dado à população, ao consumidor. A livre concorrência. Como há livre concorrência quando mais de 80% dos municípios, isso dito pelo próprio governo, mantém uma única agência bancária? É a mesma concorrência de combustível em Brasília. É a mesma concorrência. Não existe concorrência. Não existe livre concorrência. A questão de colocar de graça um talão de cheque mensal ou um cartão magnético, isso não quer dizer que, cada vez que você vai usar o cartão magnético, que, aliás, já está sendo cobrado sem ser comunicado ao consumidor, né, você vai pagar por uso do cartão magnético. Ora, eu não posso abrir mão do talão de cheque. Nós não temos o sistema da Escandinávia e nem do primeiro mundo, em que não se usa mais dinheiro nem cheque. Né? Na padaria, você toma um cafezinho, pode pagar com cartão magnético, no posto de gasolina, na farmácia. Aqui, não. Nós não temos infraestrutura para optar por um cartão magnético ou por um talão de cheque. Ora, é preciso que os senhores banqueiros convençam essas 3 pessoas do governo, que têm dado a eles mais do que eles pedem, além do PROE, né, além dos milhões e milhões bilhões, aliás, obrigada, bilhões de reais que são dados para garantir lucros dos bancos, sobretudo dos bancos privados, não é possível que o consumidor se veja assaltado dessa forma e com a tese escandinávia do livre mercado. Essa é a realidade, é a perplexidade dos usuários dos serviços bancários. Pelo que já se cobra, nós temos direito a ter serviços da Escandinávia.
pelo que já se cobra, e não serviços prestados como se fôssemos cidadãos de terceira categoria para bancos que estão vivendo uma situação de Escandinávia. Sem falar que os bancos não têm cumprido a função social da empresa, também um dispositivo constitucional, à medida de que coopera, e muito, para o desemprego, em detrimento dos serviços prestados ao consumidor, embora esses serviços sejam altíssimos e serão cobrados a bel prazer daqueles que querem ganhar mais e mais à custa do próprio desmantelamento da classe trabalhadora, dos aposentados e da população que é obrigada a recorrer aos bancos por uma questão de compulsoriedade para receber os seus proventos, as suas aposentadorias e as suas pensões. Então, liberte os assalariados, os pensionistas, os aposentados dessa compulsoriedade, e aí vamos correr o livre mercado. Muito obrigada, senhor presidente. Esta presidência quer registrar com satisfação as presenças do senhor Álvaro Lucchesi, representante do DIEESE em Brasília, e da senhora Denise Lopes Viana, representando o diretor Fernando Amaral, do Banco do Brasil, representante dos funcionários. Neste momento, nós abrimos aos senhores parlamentares e aos representantes de entidades que desejarem fazer uso da palavra. Inicialmente, concedo a palavra ao deputado Zé Ramalho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, companheiro do Banco do Brasil, deputado Geraldo Magela. Excelentíssima senhora subsecretária de Defesa do Consumidor, PROCON-DF, doutora Elisa Gonçalves. Excelentíssimo senhor presidente da Associação de Bancos do DF, ASBAN, e representante da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, José Luiz Rodrigues. Excelentíssima senhora presidente do Sindicato dos Bancários do DF, companheira da Caixa, Érica Cocai. Meus colegas do BRB, Fernando, Bené, Edmar, Nixon, Cunhal Richards, Aparecido, Eustáquio, ex-governador e ex-deputado, o deputado José Ornelas. Companheiros, meus amigos. Ouvindo atentamente as palavras da doutora Elisa, eu acho que realmente nós temos bancos de primeiro mundo e serviços de africanos. Eu tive a honra e a glória de ser gerente do BRB por 4 anos. E militei no BRB durante 15 anos, começando como auxiliar de escrita e chegando até a função gerencial. E senti isso realmente, que a gente cobra umas tarifas altíssimas para um serviço ruim. Mas tem uma coisa aqui que eu quero defender, e o companheiro Magela sabe disso. Há 2 coisas nessa Câmara Legislativa que eu não abdico. Primeiro, é defender minha querida Braslândia. Segundo, defender o meu emprego de bancário no BRB, o Banco do Povo do Distrito Federal. E, examinando as tabelas que os companheiros do BRB trouxeram aqui, nós vemos que vários serviços no BRB são isentos, principalmente para o funcionalismo do GDF. Eu estava vendo aqui, por exemplo, o primeiro saque com cheque avulso, daquele cliente que está impedido de levar o talão, o BRB não cobra nada. E comparando, senhor presidente, com a média do Sistema Nacional, vários e vários itens, o BRB está abaixo do que cobra o sistema. Inclusive do banco que Vossa Excelência é funcionário.
pelos dados que a gente tem aqui, nos pontos de atendimento do BRB, apenas a tarifa de serviço cobre 13% da nossa folha. No banco como um todo, chega a 8,5%. E mesmo com essa resolução daninha do Conselho Monetário Nacional, como bem disse a doutora Elisa, 3 pessoas faz uma resolução que prevalece para 160 milhões de brasileiros. Mesmo de posse dessa resolução, o BRB, o segundo escalão do BRB, a tarifa ainda fica abaixo da média nacional. E no nosso 100 pontos de atendimento, senhor presidente, posso garantir que a tarifa que será cobrada ainda daqui a um mês já está fixada nas agências do Banco do Povo do Distrito Federal. Tem seus pecados? Tem. Mas tem um grande quadro funcional que não faz mais por essa população, às vezes por falta até de condições. Lembrem-se do fato, senhor presidente, da agência do Recanto das Emas, que o BRB está ali para atender aquela comunidade que realmente necessita, e que o companheiro Geraldo Rosa Alexandre pagou com a vida. É uma cidade que nenhum banco privado teria coragem e condição de colocar uma agência. Mas o BRB estava lá presente, está lá presente, e que quando construir aquela agência levará o nome desse colega. Sou contra as tarifas, e muito contra. Agora também não podemos permitir que os bancos estatais paguem o pecado por tudo. Para o PROE, com 13 bilhões, salvou os 3 bancos privados. Para salvar 24 bancos estaduais, quando a maioria estão com saúde, 23 bilhões. Sabe qual é a condição do governo neoliberal? Privatizar. Para depois a gente ter que recomprar, como fez a Venezuela. É isso que o governo neoliberal quer fazer? Privatizar os 24 bancos estaduais? Para quando for daqui 3, 4 anos, a gente está salvando com o novo PROE. Criando os econômicos da vida e os nacional da vida. E os Banorte da vida. Senhor presidente, lhe garanto que do banco, que eu tenho orgulho de fazer parte do seu quadro funcional, mesmo reconhecendo que as tarifas estão caras. Mas tenho que reconhecer que precisa-se também cobrar para ajudar nessa folha de pagamento do BRB. E tenho certeza absoluta que tudo que o segundo escalão do BRB puder fazer para diminuir as tarifas, para diminuir os custos e prestar um serviço melhor, o BRB, o meu querido BRB vai fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do deputado Zé Ramalho, que bem sabe, como bancário, o que é que aqui mais falou como bancário do que como parlamentar, mas muito mais como cidadão. E passo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente desta Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, demais parlamentares aqui presentes, meus caros amigos, meu caro amigo, deputado, sempre deputado José Ornelas, nosso ex-governador, demais autoridades aqui presentes, componentes da mesa, senhoras e senhores. Essa questão, eu vou falar brevemente sobre a questão das tarifas bancárias, e é evidente que, além de falar, a gente tem que procurar trazer para cá soluções concretas sob forma de projetos de lei, já que essa é a nossa maior finalidade, efetivamente produzir leis que atendam e preencham aqueles pontos em que a sociedade não está devidamente protegida. Essa questão das tarifas bancárias, evidentemente que todos nós, e eu falo aqui em nome do meu partido, repudiamos a decisão do Conselho Monetário Nacional de liberar essas tarifas, já que essa história de economia de mercado ela é uma história muito boa, só que para haver economia de mercado precisa que em cada setor esteja presente a competição. E todos nós sabemos que no sistema bancário brasileiro, em função principalmente da situação do funcionário público, que ele é convidado, ele é coagido, ele é direcionado a receber seu salário através de um determinado banco que ele não escolhe,
é evidente que ele não pode usufruir dessa pseudo, se é que ela existe, concorrência que haveria, segundo os membros do Conselho Monetário Nacional, a partir da liberação das tarifas bancárias. Então existe aí um grande erro, porque o Conselho Monetário Nacional resolve alguma coisa em função de uma concorrência que ele diz que existe. Só que o servidor público e o funcionário da própria empresa privada, ele recebe o seu salário através de um banco e ele não participa da escolha daquele banco. Portanto, ele é jogado dentro daquela política de tarifas prescrita por aquele banco, sem nenhum tipo de liberdade de escolha de desfrutar dessa aparente concorrência. E é por isso que eu tive a oportunidade de apresentar um projeto aqui na Câmara Legislativa, fazendo com que, a partir de agora, os servidores, através dos seus sindicatos, das suas associações ou dos seus órgãos de representação coletiva, possam escolher o banco onde seu salário vai ser depositado. De maneira que, se prosperar essa questão da liberação das tarifas, quem vai escolher o banco onde vai ser creditado o dinheiro, por exemplo, dos servidores da educação no Distrito Federal, vai ser o Sindicato dos Professores, que provavelmente vai convidar todos os bancos para que os bancos apresentem uma proposta de tarifa de prestação de serviço e certamente escolherá aquele que oferecer a tarifa mais conveniente. Além disso, é evidente que, como foi dito aqui, é uma grande injustiça que o cidadão, ao entrar num banco para abrir sua conta, ele não tenha consciência do valor de tarifa que ele vai pagar. Então, a exemplo do que acontece nos postos de gasolina, em que é obrigatória a fixação em local visível e com letras de bom tamanho e números de bom tamanho, os produtos que o posto de gasolina vende, o mesmo pretendo fazer dentro das agências bancárias do Distrito Federal. Que todas as agências bancárias sejam obrigadas a ter em local visível e em letras e números determinados pelo projeto de minha autoria, toda a escala e toda a tabela de cobrança de serviços bancários, de forma que o cliente não venha a tomar conhecimento desavisadamente, depois de abrir a conta, do quanto vai pagar por aquela possibilidade de movimentar a sua conta corrente. Uma terceira ação se refere especificamente ao Banco de Brasília. Evidentemente, todos nós, deputado Zé Ramalho, todos nós queremos aqui o sucesso do Banco de Brasília, queremos que ele seja um banco cada vez mais presente como fator histórico de sua criação no desenvolvimento e consolidação da economia do Distrito Federal. Para isso, os próprios deputados distritais que antecederam a esta legislatura, quando fizeram a Lei Orgânica do Distrito Federal, determinaram, dentro da Lei Orgânica, que os depósitos do governo do Distrito Federal têm que ser obrigatoriamente feitos no Banco de Brasília. O que, sem dúvida alguma, já era uma decisão da Câmara Legislativa no sentido de mostrar o interesse no fortalecimento do Banco de Brasília. Acontece, porém, que na situação presente, nós voltamos à questão do primeiro projeto, ou seja, os funcionários públicos hoje têm obrigatoriamente seu salário depositado no Banco de Brasília. Ora, vejo nos jornais que o banco, a partir do dia 13 de outubro, vai aumentar as suas tarifas. E vai aumentar as suas tarifas em índices que variam aí de 22% a 70 e poucos por cento, se não estou equivocado. É evidente, e na mesma nota diz que o banco já havia aumentado suas tarifas no dia 8 de julho. Aliás, para que o banco confirme isso para mim, fiz ontem um ofício à diretoria do banco, pedindo que me mostrasse a evolução das tarifas bancárias cobradas pelo BRB ao longo dos últimos 14 meses. Ora, o que é que acontece com o servidor público, então? Ele, para poder escolher outro banco, ele tem que sacar do BRB, ou então ser vítima desse aumento, que, do meu ponto de vista, não há aumento de custos que justifique um aumento de 70% em nenhum tipo de serviço. Só que, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, o que nós vamos ter é que, com o advento da CPMF, evidentemente que a transferência do dinheiro do servidor de uma conta de um banco para outro banco já não se fará mais gratuitamente. Ela será feita com o ônus do desconto da contribuição provisória da movimentação financeira. E é por isso que também apresentei projeto aqui, para que, enquanto não for dado ao servidor e ao funcionário das empresas privadas o direito de escolher em que banco será movimentado o seu dinheiro, o Banco de Brasília, que é hoje o banco que detém o monopólio do salário dos servidores do Distrito Federal, dê taxas diferenciadas, inclusive prestando pelo menos o serviço da concessão dos talões de cheques ao servidor de forma gratuita. Essas são as medidas práticas que nós temos tomado no sentido de procurar defender o usuário do sistema bancário do absurdo de uma liberação de uma tarifa que não receberá e não terá a saudável higiene da concorrência, porque a concorrência efetivamente é quem higieniza e é quem
consegue transformar os preços em realmente possíveis de serem suportados pelo usuário. Em virtude disso, para finalizar, quero comunicar também que estou hoje oficiando, indo ao PRODECON, a Procuradoria de